A igreja que devemos ser, ela atende às expectativas. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 12, capítulo 5, versículo 12 até o 16. Atos 5, de 12 a 16. 5, do 12 até o 16. Atos 5. Amém? Misericórdia. Amém. Então vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Vamos orar? Paizinho, louvado e agradecido seja o teu nome. O Senhor é nosso Deus, tu és o nosso Senhor. E agora, Deus, enquanto teus filhos, mas também teus servos, nós abrimos os nossos corações para ouvir as tuas palavras, que são doces, mas também poderosas, Deus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas com transformação, com a mudança que o Senhor quer realizar em nós. E que a graça e o poder do Senhor se manifestem sobre as nossas vidas ainda hoje. Da honra e glória do teu nome. Amém. Então agora a gente vai ver expectativas de quem nós devemos suprir. Nós devemos ser uma igreja que supre as expectativas, em primeiro lugar, as expectativas de Deus. Deus, ele sonhou com uma igreja. Deus, ele sonhou com um povo que seria restaurado, resgatado através do sacrifício de Jesus. No Éden, todos pecaram. Sim ou não? Não, mas não foi só Adão e Eva. Foram todos. Todos pecaram junto com Adão. O que eu sempre respondo aquelas brincadeirinhas: se eu pudesse pegar Adão, se eu pegasse Eva, o dia que eu chegava no paraíso, nos céus, e ver Adão e Eva, eu vou dar uma coça neles. Eu sempre respondo o seguinte: então para você de pecar sem vergonha, para você de pecar para ver se você ou não pecar. Se William Shakespeare fosse escrever sobre isso, ele falaria a esse respeito: eis a questão, pecar ou não pecar. Nós podemos, devemos, como é que funciona essa questão do pecado? Mas nós pecamos, isso é certo, isso é líquido, nós pecamos. E a palavra de Deus diz lá em Romanos que destituímos fomos da glória, da presença maravilhosa de Deus. Jesus veio ao mundo para tornar esse pecado em bênção, essa maldição em bênção. E Jesus salvou toda a humanidade. Todos que creram em Jesus foram inseridos num corpo. Todos que creram em Jesus foram inseridos onde? Na igreja. Na igreja. Nós fomos inseridos a partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, que é Salvador, que é Senhor acima de tudo. Nós nos entregamos a Ele e fazemos parte então da igreja. Deus sonhou com uma igreja. A partir do momento que nós entendemos que a igreja que devemos ser supre as expectativas, em primeiro lugar, essa igreja supre as expectativas de Deus ao nosso respeito. Deus, ele criou muitas expectativas. Tantas são essas que ele disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que aceitar essa mensagem e for batizado será salvo. Nós vemos isso lá no finalzinho de Mateus, nós vemos isso no finalzinho de Marcos, nós vemos isso no início de Atos. Nós vemos o ídolo de Jesus: não, pregue o evangelho, falem ao meu respeito, e as pessoas que aceitarem e forem batizadas, elas vão ser salvas. Deus, ele tinha expectativa que nós cumpríssemos essa missão. Jesus, ele tem outras
dicas para nós. Olha, vão e por onde vocês passarem, vocês curem. É isso que vocês devem fazer. Será que nós temos cumprido as expectativas, suprido as expectativas de Deus ao nosso respeito? Ao respeito da igreja? Não precisa me responder. Não precisa me responder. Outra expectativa é dos irmãos. Alguém comentou aqui. É dos irmãos. Nós que estamos inseridos na igreja, no seio da igreja, nós também alimentamos expectativas a respeito daquilo que a igreja deve ser para mim. Eu tenho algumas expectativas da igreja. Eu quero que a igreja me ame. Eu quero que a igreja me console quando eu estiver chorando. Eu quero que a igreja regozije comigo enquanto eu estiver feliz. Essa é a minha expectativa, com certeza a expectativa de cada um dos irmãos. A expectativa nossa é buscar alimento na igreja e ser alimentado pela palavra de Deus. A expectativa dos irmãos é que Deus se mova no meio da igreja. Essa é a nossa expectativa. Amém? Não é a expectativa de muita gente aqui. É a nossa expectativa, sim ou não? Sim? Sim. Amém? É a nossa expectativa, irmãos. A gente não pode ser hipócrita e dizer, não, eu vou à igreja só para louvar ao Senhor. Eu vou da igreja só para ter comunhão com os irmãos e abençoar. Não! Nós temos também expectativas com relação à igreja que a gente pertence. Isso é natural. Isso é não só natural, como nós devemos alimentar essas expectativas. Porque, afinal de contas, a Bíblia afirma que aqui é lugar disso. De que nós choremos juntos, que nós nos alegremos juntos, que nós nos conformemos juntos, que nós tenhamos tudo em comum. É o que a gente já falou nas semanas anteriores. Essa deve ser a nossa expectativa. Expectativa de bênçãos. Mas tem mais gente com expectativa. E esse é o ponto central dessa mensagem de hoje. A sociedade. A sociedade em que a gente está inserido como igreja, ela alimenta expectativas a nosso respeito. Será que a sociedade tem expectativas a respeito da igreja, sim ou não? Sim. Sim. A sociedade ela tem muitas expectativas a esse respeito. Alguém pode me dizer alguma expectativa que a sociedade alimente ao nosso respeito? Que sejamos bons. É uma expectativa da sociedade, sim ou não? Sejamos bons, boas pessoas. Fiéis. Opa, nós damos a nossa palavra, Jesus. Honestidade. A sociedade espera que a igreja seja honesta. Então a sociedade, ela alimenta expectativas ao nosso respeito, ao respeito da igreja. Então a igreja que devemos ser, ela supre as expectativas de Deus, da própria comunidade e também da sociedade. É o nosso papel, irmãos, suprir todas as expectativas que são alimentadas ao nosso respeito. Agora nós vamos falar especificamente de algumas coisas que a gente pode extrair desse texto aqui. Algumas coisas que nós podemos mergulhar no texto que nós lemos e ver ali que Deus, Ele deixou já uma carta de instruções para nós, que é a Bíblia Sagrada. E nessa carta de instruções, hoje nós lemos um pequeno trecho. Atos 5, de 12 a 16. Nós lemos ali e tem algumas mensagens de Deus para nós nesse dia. E quais são elas? A primeira delas é a boa fama. A boa fama deve acompanhar a igreja, querido. A boa fama deve nos acompanhar. Qual é a fama que nós temos tido? Qual é a fama do povo de Deus? Qual é a fama dos cristãos? Qual é a fama dos crentes? Você já foi chamado de crente alguma vez? Já? Você já foi chamado de crentinho? Eu já. Já fui chamado de crentinho, né? Já fui chamado de crentão também. Tudo termo pejorativo, né? Tudo termo pejorativo. Mas de onde as pessoas constroem esses termos, irmãos? De onde as pessoas tiram essas conclusões a respeito do povo de Deus? Como
como as pessoas alimentam impressões ou preconceitos a respeito dos cristãos. Esta semana, enquanto estava preparando a mensagem, eu queria trazer alguma coisa, algum vídeo dos irmãos. E tive pesquisando, procurando, e fiquei muito triste, muito chateado quando cheguei no YouTube e para pegar um vídeo em específico, cheguei lá e me deparei com um vídeo completamente diferente do que eu estava imaginando. E nesse vídeo aparecia lá 20 frases que a sociedade fala sobre a igreja. Irmãos, é deprimente. E lá aparece fulano de tal, jornalista, homossexual. Ele diz que a igreja é lugar de preconceito. Aí vai passando, vai passando, vai passando. Fulano de tal, que é tatuador. E ele diz que a igreja é lugar de onde Jesus não está. Um ex-integrante de uma igreja muito grande no país, ele disse isso: igreja é o lugar onde Jesus não está. Irmãos, eu não consegui assistir até o final do vídeo, embora tudo aquilo ali fosse um retrato da igreja atual. E quando eu digo igreja atual, eu não estou falando da primeira igreja batista do bairro Novo. Eu estou falando do corpo de Cristo que está sobre a terra. Irmãos, eu chorei muito ao ver aquele vídeo. Eu chorei muito. Porque a igreja que nós devemos ser, ainda nós, igreja do Senhor espalhada sobre a terra, nós não somos. Nós não estamos suprindo as expectativas da sociedade ao nosso redor. Conversando com uma irmã, um dia desses, falando: escuta, você precisa estar no nosso meio. E ela disse: não, eu não preciso. Não preciso, porque eu já passei por diversas igrejas e nunca ninguém me amou. As pessoas queriam me sugar, queriam o meu trabalho, queriam aquilo que eu tinha de bom para oferecer. Enquanto eu servia, estava tudo bem. Depois que eu não servia mais, então me jogaram fora. Então eu não preciso de uma igreja. Irmãos, que triste, que deprimente, que chocante. Ao que eu falei: irmã, agora estou falando da primeira igreja batista no bairro Novo. Irmã, essa igreja sim vai poder suprir as tuas expectativas. Essa igreja sim vai poder te amar de verdade. Essa igreja aqui eu invisto. Agora chegou o momento de nós fazermos uma reflexão. Somos essa igreja que pode estender os braços? Somos essa igreja que pode amar de verdade? Espero que sim, irmãos. Espero ansioso poder estender os meus braços e receber a comunidade que está aí cercada aí fora. Como disse a Evelyn no início desse culto, a sociedade que está aí fora assistindo o Faustão e o Fantástico. Embora o Fantástico está começando mais tarde, e eu acredito até que é para pegar os crentes em casa. Está começando cada vez mais tarde. Daqui a pouco começa depois que acaba o culto, né? Já daí os crentes pelo menos não vão poder vir para a igreja, né, irmãos? Mas, irmãos, existem pessoas aí fora que elas estão com expectativas e elas precisam ter essas expectativas supridas. E nós, a igreja do Senhor, nós devemos estar com as mãos estendidas. Nós devemos estar preparados para abençoar essas pessoas. A igreja de Atos é uma igreja que espalhava a sua boa fama. Nós podemos ver no texto sagrado que as pessoas, elas ficavam de longe, só olhando o povo e falando a respeito dele. E o que eles falavam do povo? Coisas boas ou coisas más? Coisas ruins? Só tinha coisa boa, irmãos. Era um povo que se amava, era um povo que se respeitava, era um povo que era único em todas as nações que estavam ali representadas. Tinha gente que era de Creta, tinha gente que era de Roma, tinha gente que era de Corinto, tinha gente que era de qualquer lugar do mundo, e estava ali em Jerusalém, e era um povo só.
Falava a mesma língua, e a língua que eles falavam era a língua da salvação, era a língua do amor, era a língua da comunhão. Línguas diferentes falando uma mesma língua. Isso é impossível. A igreja de hoje tem que ser uma. A igreja de hoje tem que espalhar pelo mundo afora a sua boa fama. Esse é o nosso papel. Nós devemos espalhar a nossa boa fama. Nossa reputação como povo de Deus deve ser irrepreensível. Olha só que coisa importante. A gente lê lá em 1 Timóteo capítulo 3, quem deseja o episcopado, boa obra almeja. O pastor, ele deve ser homem de uma só mulher, blá 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 blá, blá, irrepreensível, e a gente se apega a essa palavra. Opa, o pastor, ele tem que ser irrepreensível. Adianta muito. Só o pastor ser irrepreensível. Não adianta nada, irmãos. O povo de Deus tem que ser um povo irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É que não encontra repreensão. Eu posso olhar para a irmã Fátima, olhar para ela, irmã, não encontro acusação nenhuma. Não. A irmã é irrepreensível. Eu olho para o Alan e digo, Alan, você é irrepreensível. Não posso achar isso daqui de você, porque você é alguém irrepreensível. O povo de Deus tem que ser assim, irmãos. Um povo irrepreensível. Deus é santo. E nós, seu povo, devemos ser santos também. Nós podemos ver isso lá em Levítico 11:44, 11:45, 1 Pedro 1:16, e diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. E santo, na verdade, é uma palavra que significa separado. Separado. A origem da palavra é justamente essa, separado. Separado do quê? Separado das atrocidades que acontecem nesse mundo. Separado do pecado. Separado da má fama. Separado é ter boa fama. Ser santo é ser irrepreensível. Quer dizer, então, pastor, que agora todo mundo vai ter que lustrar a sua auréola em cima da cabeça, né? Dar uma polida lá na auréola, dar uma ajeitada nas penas da asa, e todo mundo vai virar anjinho do Senhor. É isso? Não! Muito pelo contrário, porque os santos continuam pecando. A grande diferença é que o santo, ele não vive no pecado. O santo continua pecando, mas não vive no pecado. Aquele que é irrepreensível, aquele que é santo, é aquele que mais se limpa. Não é o totalmente limpo. O totalmente limpo já está na glória. E o único totalmente limpo foi Jesus de Nazaré, que nasceu puro, morreu puro, ressuscitou puro e subiu para a glória puro. É o único. É o único. Nós vemos lá na Bíblia e alguns dizem, mas Enoque andou com Deus. Sim, ele andou com Deus, mas tinha natureza pecaminosa. Deus tomou para si porque era melhor de todos ali, mas Enoque tinha pecado. Agora Jesus, o único santo que não tinha pecado algum, ele subiu para o céu. Nós, Igreja de Cristo, nós continuamos sendo pecadores, mas pecadores que se limpam todos os dias. Essa é a igreja que devemos ser. Uma igreja de boa fama, uma igreja que é santa. Além da nossa reputação, é importante observar nossa identidade de cristãos. Ora, se somos cristãos, somos pequenos cristos. Na igreja de Antioquia foi a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Nós vemos isso lá em Atos também. É a primeira vez que aparece a palavra cristão na Bíblia, e a partir daquele momento as pessoas começaram a identificar o povo de Deus como cristãos. Só que, irmãos, John Stott, um ilustre teólogo, ele morreu inclusive em 2009. O último livro que ele escreveu foi em 2008. Tá? O último livro que ele escreveu foi em 2008 e chama Discípulo Radical. Discípulo Radical.
Esse livro é muito bom, digo aos irmãos que leiam esse livro, Discípulo Radical, de John Stott. Com esse título parece que é um negócio jovial, né? Ah, é radical. Não, mas não é. É uma coisa impressionante o livro que esse homem escreve. Discípulo Radical fala sobre o discípulo de Jesus que nós devemos ser. E ele, nesse livro, ele diz, escuta, o nome mais adequado para as pessoas que seguem a Jesus não é cristão. O nome mais adequado é discípulo. Discípulo. Porque cristão é só uma miniatura de Cristo. Cristão é só um Cristo em miniatura. Agora, discípulo é aquele que segue tudo o que Jesus disse. Tudo aquilo que Jesus ensinou. Tudo. Jesus dizia, vai para a esquerda. E os discípulos iam para onde? Opa, para a esquerda. Jesus dizia, agora voltamos para a direita. Para onde que os discípulos iam? Para a direita. Era assim. Porque os discípulos seguiam o que o mestre falava. Nós, cristãos do século 21, se Jesus disser, vai para a direita, para onde nós vamos? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem muito cristão indo para a esquerda, irmãos. E esse cristão que vai para a esquerda, ele não é cristão coisa nenhuma. Ele não é discípulo, ele é só cristão. E cristão hoje virou uma religião. O IBGE divulgou em 2010, aliás, em 2011, o censo de 2010, dizendo que 86% da população brasileira é cristã. Se fôssemos todos discípulos de Jesus, 86% da população, fôssemos discípulos de Jesus, a nação brasileira seria a nação que nós somos? Seríamos uma nação corrupta, uma nação envolvida em imunda do pecado. Seríamos uma nação com tanta desigualdade social. O problema, irmãos, é que nós somos simplesmente uma nação 86% cristã, mas nós não somos uma nação 86% discípulos de Jesus. É triste. Quantos discípulos de Jesus temos na nossa igreja? Não levante a sua mão. Quantos cristãos nós temos na igreja? Todos. Todos que são arrolados podem dizer para o IBGE, eu sou cristão. Eu não sei se o IBGE foi na tua casa, na minha não foi, né? Na minha não foi. Mas se eles fossem lá em casa, o que eles iam perguntar? Qual a religião o senhor professa? Eu sou cristão. E qual denominação o senhor pertence? Eu sou batista. Então, iria lá, ser arrolado nos dados do IBGE como mais um cristão batista. Mas se eu não sou seguidor de Jesus, eu só sou cristão batista e não sou discípulo de Jesus de verdade. O povo brasileiro e o povo do mundo está esperando uma igreja relevante, uma igreja que seja de fato discípula de Jesus. Somos no Brasil 22% de evangélicos. Oh glória! Aleluia! Não fez impacto nenhum na sociedade. Não fez impacto nenhum na sociedade. Você sabe por quê? Porque nós não temos boa fama. Porque nós não temos boa reputação. E quando eu digo nós não temos, a igreja evangélica brasileira é uma negação. A igreja evangélica brasileira, e talvez mundial, quiçá mundial, é uma vergonha. Uma igreja que vende a bênção. Uma igreja que diz assim, venha cá que aqui tem milagre. Só isso que nós temos. Se você precisa de um milagre, entre por essa porta, porque é isso que nós temos para te oferecer. É só isso. Ponto. Agora tem outros que criticam. Não, aqueles lá estão errados. E daí sabe o que esses que criticam fazem? Sentam no banco da igreja e ficam ali quietinhos, só criticando. Os que fazem, fazem errado. E os que não fazem nada só criticam. É assim a igreja evangélica brasileira. Misericórdia, irmãos. Palavra dura é essa, não?
Não posso fazer nada, foi Deus que mandou falar. Não adianta apedrejar o pregador só fala aquilo que Deus fala. Irmãos, que sejamos nós, primeira igreja batista no Bairro Novo, uma igreja que é diferente. Uma igreja que só tem discípulos de Jesus, que não tem só cristãos. Uma igreja que não tem só cristãos batistas, mas tem sim a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Que sejamos a igreja que supre as expectativas de Deus em primeiro lugar. Que supre as expectativas de nós mesmos, da igreja. E que sejamos a igreja que supre as expectativas da sociedade, com boa reputação. Sejamos essa igreja. Nós somos conhecidos pelo quê, irmãos? Alguém me diga uma coisa pela qual nós possamos ser conhecidos aí fora. Pelo que fazemos. O que nós fazemos? Bom, na década de 50, 60, os batistas, agora falando da realidade batista, nós éramos conhecidos como a igreja da música. Né? A igreja da música. Assim continuou até a década de 70. Depois da década de 70, nós não fomos mais conhecidos pela música. Aí nós passamos a ser conhecidos como a igreja da Bíblia. A igreja que prega a palavra de Deus. A igreja do livro preto. Olha só, que bênção, glória a Deus, somos a igreja que prega a palavra de Deus. E ficamos assim até a década de 90, até o início dos anos 2000. Quando você ia se apresentar como batista, as pessoas ficavam pensando. Então eu não posso falar de Bíblia com o irmão, né? Porque a gente conhecia tudo de Bíblia. Era assim, eu cresci na escola bíblica dominical, que fazia aquela brincadeira, desembainhar a espada. Quem brincou dessa brincadeira aí alguma vez? Desembainhar a espada, 1, 2, 3. Opa! Quem abrisse primeiro o versículo da Bíblia, eu era bom nesse negócio. Porque nós éramos a igreja da Bíblia. Nós éramos a igreja que conhecia profundamente a palavra de Deus. Bons pregadores, mundialmente conhecidos. Billy Graham, por exemplo, o maior evangelista de todos os tempos modernos. Billy Graham é batista. Glória a Deus. Esse cara conhece a palavra de Deus. Esse cara professa a fé de uma forma incrível. E a gente se vangloriava disso. Os bons pregadores são sim os batistas. Martin Luther King, meu Deus, olha só. Pronto, está aí. Além de revolucionário, era batista. E conhecia profundamente as Escrituras Sagradas. Entre outros teólogos famosos, a maioria, sim, dos teólogos famosos que tem livros aí publicados por centenas de casas publicadoras, eram batistas, bons conhecedores da palavra de Deus. Hoje nós somos conhecidos pelo quê, irmãos? Eu vou deixar para depois. Prefiro não responder. E os evangélicos em geral, como eram conhecidos quando nós éramos 7% da população da década de 80? Como nós evangélicos brasileiros éramos conhecidos? E como nós somos conhecidos hoje? Triste realidade. Estava eu conversando com 2 contadores há um tempo atrás. Conversei com um, que não sabia que eu estava conversando, com o outro. Conversando ao mesmo tempo com os 2, no mesmo período, e eles me diziam o seguinte: pastor, tive uma situação muito complicada. E qual foi, meu querido? Eu estava lá trabalhando, bem bonito, bem legal, bem parceiro, contratei um monte de crente. Somos em 13 na empresa, 14, todos evangélicos. A maioria da nossa própria igreja. Eu, glória a Deus, que bênção, sim. De manhã nós fazemos devocional. Ao meio-dia eles saem, vão almoçar e rapidinho voltam a estudar a Bíblia. Eu, glória a Deus. Eles não cumprem horário. Eles pegam o papel aqui do escritório e levam para casa. Pegam o material de expediente do escritório e levam para casa, não me pedem nada.
Eu preciso de uma hora extra, não podem dar. Cumpre horário, já falei? Não cumpre horário mesmo. Trazem atestado falsificado. E aquilo eu fui me curvando. Eu falei, irmão, é triste. Mas eu tenho uma sogra, que é a única, inclusive, e ela não contrata mais crente faz muito tempo. Ela não contrata mais evangélico. Longe de mim contratar um evangélico, diz ela. Porque é a pior raça que tem. E ela é crente. Irmãos, qual é a reputação que os evangélicos hoje têm no nosso país? Que nós, primeira igreja batista no bairro Novo, sejamos uma igreja diferente. Amém? Amém. Está doendo um pouquinho? Está doendo em mim também, irmãos. Dói demais em mim falar sobre isso. Dói demais em mim ver que essa é a realidade do nosso país. Dói demais. Dói demais. Próximo ponto da mensagem, talvez alivie um pouquinho. E aí é profético, irmãos. Ali é algo profético na vida da nossa igreja. Olha só, as multidões devem acompanhar e observar a igreja. Você já pensou esse espaço aqui pequeno? Já sonhou com isso? Não sonhou? Deixa que o pastor sonhe, porque o pastor está sonhando bastante. O nosso desejo deve ser de ver as multidões olhando para a primeira igreja batista do bairro Novo e dizer, lá é a igreja que prega Jesus de verdade. Aquele cara lá que disse, olha, igreja é o lugar onde Jesus verdadeiramente não está. Esse camarada lavar a boca com sabão e olhar, primeira igreja batista no bairro Novo, lá Jesus permanece para sempre. A partir do momento que nós sejamos, que nós formos a igreja que devemos ser, Jesus não vai mais sair de perto de nós. O Espírito Santo vai nos envolver de forma surpreendente. E as pessoas que nos cercam, elas vão dizer, aquela igreja lá, aquela igreja não é a igreja da Bíblia, a igreja do livro Pedro, a igreja disso, a igreja dos milagres. Não, lá é a igreja que Jesus está e é lá que eu quero estar. Essa é a igreja que nós devemos ser. A igreja que as multidões devem acompanhar e observar. Se cairmos na graça do povo, este povo seguirá para onde formos. Certa igreja que o membro estava num espaço muito apertado. Muito apertado. Estava ficando complicado da igreja ficar ali, quietinha. Todo mundo não podia mais levantar as mãos, irmãos. Senão você derrubava o irmão que estava do lado. Não tem problema derrubar, porque o outro irmão ia segurar ele de tão perto que estava. A igreja estava apertada mesmo, bem complicada. E então, o pastor, o administrador da igreja, foi no vizinho. Escuta, ficamos sabendo que o senhor está vendendo o terreno. E ele disse, sim, estou, e é para vocês que eu quero vender. Eu já imaginava que vocês iam me procurar. Então o administrador falou, então quanto o irmão quer? E ele disse, quero tanto. E o pastor era 3, 4 vezes o valor de um imóvel naquela região. Sabe por quê? Porque ele queria a igreja. Ele queria pegar o dinheiro da igreja. O tempo passou, ele vendeu aquele mesmo terreno pela metade da metade do preço. 1/3 do preço. Ele vendeu a igreja para uma oficina lá. Uma oficina. Tudo bem, vamos orar. E oramos. Vamos perguntar para o outro vizinho. Não tem como, pastor. Aqui o outro vizinho é um problema, porque ele tem um monte de casa construída e ele ganha dinheiro com isso. Ele não vai querer vender. Obviamente, o vizinho não quis vender. Ele ganha muito dinheiro com as casas de aluguel. Por que ele vai vender aquele terreno? Vamos então para o outro lado. Opa, esse daí com certeza é uma casinha de madeira caindo aos pedaços. Com certeza esse camarada vai vender. Ao que foi uma comissão da igreja lá.
Escuta, então, né? Queremos convidar o irmão para um culto e tal. Ah, muito obrigado, Deus abençoe. Os vizinhos não me incomodam. Tem a melhor vizinhança que eu pedi para Deus. Está ali. Nunca pegaram um galho de árvore aqui nas minhas árvores. Nunca passaram do quintal. Olha, domingo à noite acaba ali a atividade, 9h30 no máximo. 10 horas já estou na cama, não me incomodo para nada. Fazem vigília, parece que colocam um travesseiro na boca. Porque não dá para escutar vocês falando lá dentro. Rapaz, é os vizinhos que eu pedi a Deus, não quero vender não. Irmãos, a gente ficou tão chateado, mas ficou tão feliz. Até hoje, quando eu começo a lembrar dessa história, o meu coração se enche de alegria. Porque nós éramos uma igreja que falávamos de Jesus. Sem bater lá no vizinho e falar que Jesus quer salvar a tua vida. Não precisava disso. Aqueles vizinhos conheciam a reputação da nossa igreja. E sabe o que mais? Quando tinha alguém que aparecia lá na casa do vizinho e falava, preciso de alguma coisa e tal, vai ali na igreja batista, que ali eles vão te abençoar. Era o maior evangelizador da região, nem membro da igreja não era. Porque ele falava que aquela igreja era uma igreja de Jesus, era uma igreja de verdade, uma igreja que podia aprender. E de fato a igreja atendia muito bem a família dele. Ele nunca se tornou membro, até hoje está lá do lado da igreja, ele não se tornou membro. Mas olha só, irmãos, as multidões viam e olhavam e diziam, olha, essa igreja é uma bênção. Mas ainda é muito pouco, irmãos, ainda é muito pouco. Nós devemos causar uma boa impressão na nossa sociedade, mas as pessoas devem olhar e dizer, eu vou lá porque eles têm alguma coisa para mim, e o que eles têm para mim é Jesus. A melhor forma de pregar o Evangelho é através das nossas atitudes. Há quem atribua uma frase mais ou menos assim: pregue Jesus, fale se necessário. Pregue Jesus, mas só fale se necessário. Alguns atribuem essa frase a Agostinho de Hipona, do século IV depois de Cristo. Outros atribuem essa frase a Francisco de Assis, e aí vai. Nunca ninguém sabe ao certo quem foi que disse. Né? Eu acredito mais em Agostinho, porque tem alguma coisa a esse respeito nos livros dele. Mas é uma verdade, irmãos, nós devemos pregar Jesus, mas falar só se for necessário. As nossas atitudes, as nossas posturas, o nosso viver diário, e a melhor forma de pregar o Evangelho é através das nossas atitudes, pois através delas angariamos seguidores. Mas se somos baseados só no que falamos, só no que pregamos, nós só conseguimos ouvintes. O que a igreja quer? Ouvintes ou seguidores? Se nós queremos ouvintes, a gente pode pregar à vontade, irmãos. Pregar, até acabar os pregos. Na hora que acabar os pregos, a gente para de pregar. Agora, se nós queremos realmente seguidores, aí sim. Aí é diferente. Se nós queremos seguidores, nós devemos pregar sim, mas com as nossas atitudes. Amém? Sejamos seguidores de Jesus. E as multidões certamente vão seguir, vão invadir essa igreja aqui. Amém? Amém. Agora, um tema polêmico. E é o último ponto dessa mensagem. Um tema bem polêmico. Nos nossos dias, talvez seja, no meio do povo de Deus, o tema mais polêmico. Os milagres devem acompanhar a igreja. Que devemos? Os milagres. Mas, pastor, igreja de milagres é lá do apóstolo, é lá do missionário, é lá do bispo. Igreja de milagres não caiu muito bem, pastor. Ah, é? Então vamos ler de novo o texto. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 5, de 12 a 16. Vamos ler o texto novamente? Alguém em alto e bom som. Leia 5, de 12 a 16. Estava todo mundo dentro do alpendre de São João. Quanto aos outros, ninguém ousava ajudar-se com eles, mas o povo tinha os que grandes tinham. E a multidão que cria o Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez
dormiam em leitos e em famílias, para que ao menos as sombras de Pedro, como esse passasse, ouvisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém. Milagre não é atribuição de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, não. Milagre deve acontecer sim na primeira igreja batista. Fiquei muito feliz essa semana quando escutei a história do Marcão. Alguém me contou, foi a Natalice e o Valmir, me contaram um pouquinho da história do Marcão. E o Marcão, lá no passeio, me chamou: pastor, Deus me curou. Deus me curou. Irmãos, isso tem que ser uma constante na vida da nossa igreja. Querem mais um testemunho? A minha filha. A minha filha foi diagnosticada dia 14 de agosto de 2012. Câncer de medula. Câncer no sangue. Leucemia. Isso é muito comum, fica tranquilo. Muito comum, é câncer. Assim, 95% das pessoas. Fiquei muito feliz essa semana quando escutei a história do Marcão. Alguém me contou, foi a Natalice e o Valmir, me contaram um pouquinho da história do Marcão. E o Marcão, lá no passeio, me chamou: pastor, Deus me curou. Deus me curou. Irmãos, isso tem que ser uma constante na vida da nossa igreja. Querem mais um testemunho? A minha filha. A minha filha foi diagnosticada dia 14 de agosto de 2012. Câncer de medula. Câncer no sangue. Leucemia. Isso é muito comum, fica tranquilo. Muito comum, é câncer. Assim, 95% das pessoas, e 5 morrem nisso. 5% morrem. Irmãos, minha filha com 31 dias, nem tinha começado a quimioterapia direito, ela só tinha começado o tratamento com corticoides. Com 31 dias foi feito o exame de medula óssea da Sara e não tinha mais nada. Nada. Estava limpa. Limpinha. Se não é Deus que fez isso, me apresente quem foi. Meu Deus é um Deus de milagres, irmãos. E milagre não é milagre fajuto que eu estou contando, não. É milagre de verdade. É Deus que faz milagre. E Deus vai fazer milagres na vida dessa igreja. Pode fazer milagres através da vida dessa igreja. E Deus quer fazer milagre no meio e na vida dessa igreja. Amém? É para isso que nós somos chamados. Glória a Deus. Amém. Que os milagres aconteçam. Mas o primeiro e principal deles é a salvação. Você sabia que salvação é um milagre? Sabia? Se você não sabia, hoje você vai ficar sabendo. A salvação é um milagre. Quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para viver eternamente com Ele. Acontece que um belo dia, eu saiba quem foi o culpado, fui eu, não foi Adão. Um belo dia eu escolhi pecar. Você escolheu pecar. Nós todos fomos pecadores. Todos nós fomos pecadores. Irmãos, Deus fez um milagre na nossa vida. Deus nos resgatou lá do lamaçal do pecado. E a partir do momento que eu escolhi pecar, eu fui destinado ao inferno. E olha só o milagre que Jesus fez. É o maior milagre que se pode fazer. Tirar o pecador do lamaçal do pecado e colocar uma coroa na cabeça. E não só colocar uma coroa na cabeça, mas dizer: olha, a partir de agora você é rei, mas você também é sacerdote. Porque isso que nós somos. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, junto com Jesus nós tornamos reis e sacerdotes. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa mais maravilhosa. Igreja de Jesus. Primeira igreja batista no Bairro Novo. Nós devemos de milagres. E o primeiro milagre que nós devemos operar é salvação.
As pessoas têm que correr por essa porta aqui e dizer: eu quero Jesus, eu quero salvação. As pessoas têm que sair correndo aqui por esses corredores de sal. E ali Jesus opera um milagre. Você crê que isso pode acontecer? Pode acontecer. Esse é o primeiro milagre. Mas tem outro milagre que nós devemos operar, irmãos, através de Jesus. Outro milagre, outro prodígio, outra maravilha que nós devemos operar é a cura. Cura? Ah, tá, a cura dos enfermos também, mas tem uma cura mais específica, e a cura da nossa sociedade. Lembro das realidades que eu falei da igreja? Igreja que vive na mentira, igreja que vive na ganância, igreja que vive nos milagres falsos, igreja que vive com mau testemunho. Lembra disso? Depois da salvação, o milagre que nós devemos operar através de Jesus é a cura das enfermidades crônicas, sociais, no meio do povo de Deus e também na sociedade. Existem pessoas, irmãos, que estão aí famintas. Famintas. Essa é a realidade do nosso país hoje. Ah, o PIB cresceu 5%. 5%? Nos países desenvolvidos chega até 14%. Na China alcança mais do que isso. Mas adianta aumentar o PIB e não aumentar a satisfação das pessoas que moram aqui? Adianta aumentar o PIB e não aumentar o conforto social das pessoas? As pessoas procurarem um hospital e não ter. Temos aqui a Aurélia, que trabalha aí no SUS. Como é que é a realidade do SUS, irmãos? A minha avó teve um AVC no ano passado, um acidente vascular. Foi em março de 2012, minha avó teve um AVC. Aí levaram ela para o posto 24 horas do sítio cercado, né, porque era mais próximo da casa dela. Levaram para lá e não sabiam o que era, só sabiam que ela estava passando muito mal. Aí me ligaram: Tiago, corra para cá, porque a avó, eu acho que a avó vai. Corri para o posto, cheguei lá no posto, incrível. A minha avó abandonada no corredor do hospital, nem um médico, nem um enfermeiro, nem um socorrista, nem uma alma do lado dela, e não deixavam ninguém entrar. Eu entrei, cheguei lá, minha avó babando muito, vomitando muito, estava se engasgando com o próprio vômito. Irmãos, foi deprimente ver minha avó naquela situação. Então chegou o carro do SAMU. Eu falei: agora vai sair o negócio daqui, né? Ah, não podemos carregar ela, idosa, é muito obesa. Obesa? Eu falei: não, minha avó é super magra. E ainda que fosse obesa, porque é obeso, a gente não vai remover. Ah, não dá, porque a gente não aguenta. Vamos lá que eu te ajudo, rapaz. Aí não, mas tem mais um problema. Aqui no posto de saúde nós não temos luva. Acabaram as luvas, não tem como pegar ela. Você está com nojo de pegar? Pega nas pernas, eu pego aqui na cabeça. Não tem problema. Não, mas eu sou socorrista também, pode confiar que eu vou segurar. Vocês não sabiam, né? O pastor é mais isso ainda. O pastor também é socorrista. Falei: não, vamos lá, vamos segurar, vamos pegar. Peguei a minha avó, coloquei na maca. Minha avó chegou no hospital evangélico. Ela já estava com o pulmão totalmente tomado com o vômito. Pior do que foi o AVC, foi envolver cristãos dentro dos hospitais. Não tem alguém. Opa! Tem muitos. E agora a gente volta para o início da mensagem. Vamos começar tudo de novo? Tem cristão lá. Por que não é diferente? Sejamos servos uns dos outros e também da sociedade. Me sentiu abençoado nesse culto, nessa noite? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Para mim também foi bênção. Bênção demais. E é por isso que nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por isso. Oremos. Senhor, nós te damos graças, Pai. Paizinho, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E nós queremos nos render aos teus pés.
Agora, Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas através desse culto. Nós podemos sair daqui rejubilando, Deus, de alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Que a Tua graça e o Teu poder possam invadir as nossas vidas durante essa semana. Que as bênçãos que nós colhemos aqui nesse culto, Senhor, não sejam levados por Satanás, mas a alegria do Senhor permaneça em nós por todos os dias da nossa vida. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, as divinas comunhões e consolações do Santo Espírito estejam sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.